Quando a garçonete tropeçou, a sala riu, exceto o milionário. O que ele revelou a seguir foi incrível. Ana, com apenas 23 anos, estava no coração de São Paulo, trabalhando em um restaurante luxuoso que exalava glamour e ostentação. Ela estava nervosa, o sorriso ensaiado no rosto, mas sua mente viajava até a periferia de onde vinha, pensando na família que dependia do seu esforço diário. As risadas dos convidados ecoavam, mas para ela, a música suave e as luzes cintilantes não faziam sentido. Era como se uma barreira invisível separasse aqueles ricos imponentes dela e de seus 5 irmãos, das dificuldades que enfrentaram juntos sob o olhar forte da mãe, Dona Rita, que sempre falava sobre a importância de um trabalho duro e da solidariedade. Enquanto servia os pratos requintados, seu coração apertava ao ver os trajes sofisticados, os joias reluzentes e a energia de quem não conhecia a luta pela sobrevivência. Então, num descuido, Ana tropeçou. O coquetel voou para o ar e caiu, em uma chuva colorida, sobre uma das convidadas. A sala inteira explodiu em risadas, a típica reação de quem nunca sofreu de fato. Mas Ana ficou paralisada, o rosto ardendo em vergonha, enquanto a mulher, molhada e furiosa, lançava olhares de desdém. No entanto, do fundo da sala, uma figura imponente se levantou. Carlos, um milionário de 40 anos que tinha no olhar uma centelha de compreensão. Ele havia passado por dificuldades na infância e não suportou ver a jovem sendo julgada. Em vez de se juntar ao riso, ele tomou a palavra. Todos nós já erramos em alguma fase da vida, não é verdade? Sua voz, que antes parecia serena, agora carregava um peso, e os murmúrios cessaram imediatamente. Carlos começou a compartilhar sua história de vida, como nasceu em um lugar humilde e lutou para alcançar seus sonhos. Ele falou sobre o desprezo que sentiu ao longo do caminho, sobre a batalha constante para ser respeitado. As palavras dele ecoaram na sala, criando um silêncio paralisador. As pessoas começaram a perceber que não estavam apenas ali para desfrutar das iguarias, mas para refletir. Ana, com lágrimas nos olhos, sentiu uma onda de esperança e alívio. Carlos estava mostrando que a dignidade e o valor não eram medidos por dinheiro, mas pela essência do ser humano. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A sala estava agora embalada em uma nova energia, pontuada por murmúrios de empatia e reflexão. Os olhares que antes eram de desprezo, agora se tornavam solidários. Naquele momento, Ana viu que não estava sozinha em sua luta. Era uma batalha coletiva, uma voz que ressoava não só para ela, mas para todos os que já se sentiram invisíveis. Quando Carlos terminou seu discurso, a atmosfera mudará completamente. O riso agora era substituído por um profundo respeito. Ana, sentindo seu coração bater acelerado, se despediu dos convidados com um novo brilho nos olhos. A luta por dignidade e reconhecimento estava apenas começando. Mas o que isso significaria para sua realidade e para sua família? As dúvidas a perseguiriam, mas dentro dela, uma centelha de esperança havia acendido. Que caminho ela escolheria na lua de novas possibilidades? Ana deixou o evento com o rosto ainda quente pela vergonha, mas a alma leve como nunca. Carlos havia acendido em seu coração um sentimento há muito adormecido, como um fogo brando em uma lareira esquecida. Embora os olhares dos convidados tivessem mudado, ela sabia que a verdadeira mudança aconteceria dentro dela. Caminhando pelas ruas de São Paulo, iluminadas pelas luzes da cidade, cada passo era uma nova determinação. Mas a volta para casa foi marcada por pensamentos confusos. E se aquelas mudanças na sua vida fossem apenas ilusões? Ela olhou ao seu redor, lembrando-se de sua mãe, Dona Rita, que sempre dizia que a vida não lhe daria nada se ela não lutasse por isso. As lembranças da infância vieram, com os desafios que tinham enfrentado como família. A luta constante por comida na mesa, as dificuldades que a moldaram. E agora, naqueles primeiros minutos de um novo dia, ela tinha uma chance. No dia seguinte, Ana se apresentou ao trabalho com um novo espírito. Assim que entrou no restaurante, uma sensação de coragem a envolveu. Eram os mesmos garçons e chefes, mas agora ela se sentia diferente. No fundo, algo havia mudado.
Carlos talvez não soubesse, mas suas palavras tinham lhe ensinado que o valor pessoal não era definido apenas pelo que se tinha, mas pela luta e determinação em ser mais, em querer mais. Ana começou a observar como os clientes tratavam os funcionários. O respeito que ela desejava era algo que ela primeiro precisaria aprender a se dar. Ao interagir, sempre com um sorriso no rosto e pronta para agradar, ela começou a notar pequenos gestos de gratidão. Um obrigada aqui, um aceno de cabeça acolhedor ali. Para ela aquilo era um marco, um sinal de que estava se transformando na versão que queria ser. Certa noite, enquanto atendia a uma mesa, a mulher que havia derrubado o coquetel apareceu de novo. Conhecia aquela expressão de já ter sofrido, mas estava diferente. Dessa vez ela não estava sozinha, 2 amigas estavam com ela. Ana estava nervosa, mas se lembrou da conversa de Carlos. Sabendo que tinha o direito de ser respeitada, ela respirou fundo e se aproximou da mesa com um brilho nos olhos. Oi, como vocês estão? Posso trazer algo para beber? As amigas sorriram, mas a mulher a quem Ana derrubou o coquetel não parecia encantada. O ar na mesa estava tenso até que uma de suas amigas começou a rir desajeitadamente. Ela só estava tão nervosa quanto você, amiga. A mulher olhou surpresa, mas não por muito tempo. Ana falou, todos temos momentos difíceis. Uma bebida não resolve tudo, mas um gesto de compreensão faz toda a diferença. Aquela não era apenas uma resposta, era uma declaração. O tempo pareceu parar ao olhar nos olhos daquela mulher. E por um breve instante, Ana viu uma sombra de arrependimento refletida ali. Mas, logo, a mulher se virou, disfarçando a raiva. O momento passou e Ana fez um sinal de que voltaria depois. Naquele pequeno confronto, Ana entendeu que não era apenas sobre a imagem que os outros tinham dela, mas sobre como ela se via. À medida que a noite avançava, Ana recebeu um chamado. Era Carlos, lhe pedindo para que se encontrassem. O coração dela disparou. O que ele queria? Talvez pela primeira vez ela tivesse a oportunidade de expressar a ele o quanto suas palavras haviam impactado sua vida. No entanto, havia uma aflição crescente em seu peito. Seria possível que ele a visse como uma igual entre os ricos? Seus pensamentos a acompanharam como sombras enquanto se dirigia ao encontro. O que Carlos queria discutir? E mais importante, qual caminho ela teria que trilhar a partir daquele momento? As questões a rodeavam, mas uma coisa era certa, a luta dela estava apenas começando. O sabor da expectativa pairava no ar enquanto Ana caminhava em direção ao café onde havia combinado de se encontrar com Carlos. Ela ainda tentou se convencer de que tudo estava certo, mas a cada passo seu coração acelerava, criando uma sinfonia de ansiedade. O que ele estaria pensando? O que ele queria? E se ela estivesse apenas se iludindo com essa nova visão de si mesma? Ao entrar no café, as luzes quentes criavam um ambiente acolhedor, mas o nervosismo a envolvia como um cobertor pesado. Na mesa ao fundo, Carlos a esperava com um sorriso que iria aquecer qualquer coração. Ele estava mais casual do que o normal, vestindo uma camisa de botão azul clara que ressaltava seu tom de pele. Ana respirou fundo e sentou-se à sua frente, tentando controlar a tempestade de emoções. Oi, Ana. Estou feliz que você pôde vir, disse ele com um olhar genuíno. Oi, Carlos. Eu que agradeço pelo convite, respondeu, com a voz um pouco mais fraca do que gostaria. Ambos se observaram por um momento, como se as palavras escapassem pela tensão no ar. Carlos começou a falar sobre um projeto novo que estava em andamento e Ana se perdeu entre suas palavras. Ela admirava como ele falava com paixão, como seus olhos brilhavam com a empolgação. Mas por dentro, Ana lutava com suas inseguranças. Qual era o espaço dela nesse universo? Foi então que Carlos mudou de assunto. Ana, eu queria te agradecer. Você me ensinou algo importante na última vez que nos encontramos. Ana ergueu uma sobrancelha, surpresa. Ele continuou. Você mostrou que todos temos um dia difícil, mas isso não deve nos definir. Sua coragem em enfrentar aquele momento me fez perceber que a vida não é só sobre o dinheiro ou status. Uma onda de gratidão e alívio inundou Ana. Ela havia sido vista. Mas antes que pudesse responder, ele pegou uma bebida e deu um gole, olhando mais sério. Se eu souber de algo, é que as pessoas não enxergam o valor que você tem por trás do seu trabalho. E isso me preocupa. O que ele queria dizer com aquilo? Aquelas palavras a atingiram de forma profunda, desnudando uma verdade que ela tentava ignorar. Suas inseguranças se materializavam na mesa, como uma sombra que não a deixava. Com um misto de esperança e medo perguntou, e o que você sugere que eu faça? Você precisa se valorizar. Se não valorizar a si mesma, os outros vão continuar a duvidar de seu potencial, respondeu Carlos com firmeza. Quero te convidar para um workshop na minha empresa. Pode ser um bom começo.
Ele hesitou, mas os olhos brilhantes davam a entender que não era só uma oferta de trabalho. Havia um desejo genuíno de ajudá-la a crescer. Ana sentiu o coração disparar. Uma oportunidade. Uma chance de transformar a luta da sua vida em algo maior. Ela lembrava das dificuldades que enfrentou e da força de sua mãe, Dona Rita. Mas ainda havia dúvidas pesadas como pedras em sua mente. E se Carlos estivesse apenas sendo gentil? E se ela não fosse digna desse tipo de oportunidade? Carlos, eu não sei se sou a pessoa certa para isso, disse ela, hesitante. Mas ele interrompeu com um olhar intenso. Você é mais do que pensa, Ana. Não deixe que a dúvida apague sua luz. As palavras dele a tocaram profundamente e pela primeira vez em muito tempo, as palavras certas pareciam se apropriar do espaço entre eles. Algo mudará. Estava mais que evidentemente claro, mas mesmo assim, a dúvida persistia. Naqueles segundos de silêncio, Ana ponderou. Precisava deixar suas inseguranças para trás. Com cada momento que passava, a responsabilidade sobre seu futuro crescia como um peso no peito. Quando Carlos se inclinou para perto, com um sorriso encorajador, ela decidiu arriscar, mas uma pergunta ainda a assombrava. E se não der certo? Sussurrou. E se der? Carlos respondeu, com um brilho nos olhos. Foi quando a porta do café se abriu. Uma brisa gelada entrou, trazendo consigo uma figura familiar que fez o estômago de Ana apertar. O sorriso que vinha acompanhando a conversa pareceu desvanecer. Era a mulher que havia derrubado o coquetel mais alterada do que da última vez. O que ela queria agora? A atmosfera mudou. O que viria a seguir poderia abalar tudo que Ana começara a construir. Combinações de sentimentos contraditórios brotavam dentro dela. Como ela reagiria? Estava pronta para encarar essa nova tempestade? Ana sentiu as pernas fraquejarem enquanto a figura se aproximava. A mulher, com o cabelo bagunçado e um olhar de descontentamento, parecia carregar todo o peso de um mundo que não a aceitava. O ambiente acolhedor do café se convertia em um limbo, onde a tensão ameaçava parafrasear cada palavra que poderia ser dita. E aí, não cansa tentar brilhar, Ana? Disse a mulher, soltando uma risada sarcástica que ecoou pelas paredes. O olhar penetrante dela era uma faca afiada, destinada a cortar quaisquer vestígios de confiança que Ana começava a montar. Carlos, percebendo a mudança de clima, imediatamente se endireitou na cadeira. Isso não é necessário, disse, sua voz firme e segura. Ana tentou ignorar a hostilidade, mas as palavras pesadas se enroscaram em sua mente. A mulher continuou, em um tom provocativo. Achei que você tinha desaparecido da rodada de networking. Que tal despertar e assumir que esse lugar não é para você? As veias de Ana pulsavam com a adrenalina. Ela se lembrou das lições da mãe, Dona Rita, que sempre dizia: o que as pessoas pensam de você é reflexo do que elas são. Mas a insegurança ainda se agarrava firmemente às suas entranhas. O que aquela mulher queria? Ver Ana desabar? Olha, Ana começou, tentando encontrar as palavras certeiras, mas a mulher a interrompeu. Você é uma das tantas que se acham especiais porque conhecem 1 milhão de técnicas. Mas a vida real é muito mais dura do que seus sonhos de grandeza. Carlos soltou uma respiração pesada, seus olhos fixos na mulher como se convocassem a força de 1000 tempestades. Sinceramente, isso é desrespeitoso. A Ana não precisa estar aqui para provar seu valor a ninguém. Vamos falar sobre o que realmente importa. Ana, sentindo a energia de Carlos ao seu lado, pesou a situação. Ele realmente acreditava nela, e isso a levou a um momento de clareza. Com o coração batendo forte, olhou diretamente para a mulher. Eu posso não ser o que você espera, mas tenho minha própria luz. E mesmo que você não a veja, isso não muda quem eu sou. A mulher pareceu surpresa, mas logo esboçou um sorriso vitorioso, como se tentasse disfarçar um bênção que não conseguiria entregar. Veremos quantas vezes você vai se levantar depois de cair. E com um movimento arrogante se virou e deixou o café, levando com ela uma parte da atmosfera que anos atrás teria apavorado Ana. Carlos a observava admirado. Você foi incrível, disse com um sorriso respeitoso. Esse tipo de reação é raro e corajoso. O elogio acariciou o ego de Ana, mas a sombra da mulher ainda pesava sobre seus ombros. E se eu falhar? E se isso tudo acabar em mais uma decepção? Perguntou, os olhos buscando segurança. Carlos não hesitou. A vida é cheia de desafios, Ana. Estamos todos em construção. O importante é que você continuou nessa mesa e respondeu. Isso já é um grande passo. E enquanto a conversa fluía novamente, a porta do café se abriu mais uma vez, trazendo a brisa do mundo lá fora. Ana mal teve tempo de sentir alívio quando os olhares voltaram-se para a nova entrada. Era um homem com um terno impecável, cercado por um grupo que parecia bem influente.
Ele se dirigiu até Carlos, os olhos fixos, e Ana sentiu um frio na barriga. Carlos, eu ouvi boas coisas sobre você. Acho que temos um negócio a discutir. Ana congelou. Seria esse o momento que mudaria tudo para ela? Uma nova oportunidade surgira, mas o que significaria no contexto da tempestade emocional que acabará de enfrentar? Estava pronta para mais uma virada em sua história, ou seria apenas mais um teste no caminho da superação? Ana acompanhou a conversa entre Carlos e o homem de terno com uma tensão crescente. Seus olhos brilhavam, mas a insegurança ainda a aprisionava. O ambiente do café, momentos antes acolhedor, parecia agora um palco de verdades expostas e desafios iminentes. O sorriso do homem, altivo e seguro, acentuava sua própria vulnerabilidade. Você se chama Ana, certo? O homem perguntou, virando-se para ela de maneira tão confiante que fazia o coração dela disparar. Carlos sempre fala de você. Diz que tem grandes ideias e um talento especial. Ana se viu sem palavras, uma mistura de surpresa e incredulidade surgiu. Carlos estava falando dela? A mulher que se considerava invisível? Ela tentou administrar a onda de emoções, buscando um lenço em sua bolsa para secar a palma da mão suada. Eu sou o Marcos, o homem continuou, enquanto a mesa se inclinava numa expectativa coletiva. Acredito que sempre há espaço para novas perspectivas. Estou alinhando um projeto que pode precisar de alguém com sua visão. Ana piscou, espantada. O murmúrio no café pareceu se dissipar, como se todo o ar tivesse sido colocado em pausa só para ela. Uma oportunidade? Um convite para entrar em um mundo do qual ela sempre quis fazer parte, mas tinha medo de não ser aceita? O que você acha, Ana? Carlos encorajou, seus olhos brilhando com a expectativa que a apoiava. Ela estava perdida em um mar de ilusões. Uma parte dela queria gritar uma negativa, dizer que não era digna. A outra parte, enraizada no desejo de não se deixar abalar pela mulher do passado, pulsava forte. Eu adoraria saber mais, disse, esboçando um sorriso hesitante, mas determinado. O tom da conversa se animou, e Marcos começou a detalhar a ambição do projeto. Ele falava sobre inovação e ideias revolucionárias, as palavras se desenhando em um futuro luminoso. No entanto, ainda havia um eco da mulher intransigente em sua mente. Quantas vezes você vai se levantar depois de cair? Ana se perguntava se poderia realmente sustentar as expectativas, se as sombras da dúvida algum dia a deixariam em paz. Mas naquele momento Carlos a olhava como um farol de apoio, e ela se lembrou do que Dona Rita sempre lhe dizia: você não precisa de aprovação dos outros. Seu valor vem de quem você é. Essa é uma chance única, Ana. Você está pronta para isso? Carlos parecia perceber a batalha interna que se desenrolava em sua expressão. Um pai de olhares perturbações a atravessou. Apesar de ter falado, a insegurança ainda se aninhava em seu peito. E se eu falhar? E se eu não conseguir entregar o que esperam de mim? Perguntou, sua voz tremenda. Marcos sorriu, como se estivesse aguardando essas palavras. O fracasso é apenas uma parte do aprendizado, Ana. Ninguém alcança o sucesso sem tropeçar. O verdadeiro fracasso é não tentar. Você já deu um passo importante ao enfrentar seus medos. Ana respirou fundo. As palavras dele funcionaram como um bálsamo, mas as inseguranças ainda estavam ali espreitando. Aquilo era apenas uma promessa, uma ideia que ainda vibrava no ar enquanto o grupo discutia ansiosamente o projeto. Ana sentiu a energia mudar novamente. Olhares se voltaram para a porta, onde a mulher do café apareceu. Seus olhos destilavam desprezo, e naquele instante ela percebeu. A batalha interna ainda não tinha acabado. No entanto, a força dentro dela crescia, forçando suas correntes a se quebrarem lentamente. Se ela queria aproveitar esta oportunidade, precisaria enfrentar não apenas o que os outros pensavam, mas também o que acreditava sobre si mesma. As palavras de Marcos ecoavam. O fracasso é apenas uma parte do aprendizado, e enquanto a dúvida dançava em sua mente, Ana decidiu. Seria capaz de lutar por sua luz, mesmo quando as trevas ameaçassem envolvê-la novamente? E assim, nessa sala cheia de expectativas, o desafio se estabelecia. Mas o que aconteceria quando a pressionada verdade chegasse à tona? Ana estava prestes a descobrir o que realmente estava em jogo. As risadas ecoaram pelo café, mas elas não entraram na orelha de Ana. O olhar dela estava fixo na mulher do café, que agora se apressava, esbaforida, tentando recompor sua postura. Quando um copo escorregou, o barulho do vidro quebrando cortou o ar como um lamento. A garçonete, com o rosto ruborizado, virou-se para a mesa com os olhos cheios de lágrimas, pronta para enfrentar o desprezo. Ana sentiu uma conexão instantânea. A vergonha da mulher parecia uma sombra dela mesma. Ao invés de rir como muitos, o milionário Marcos fez algo inesperado.
Ele se levantou e caminhou até a garçonete, oferecendo uma mão para ajudá-la a se levantar. Todos cometemos erros, disse ele com um sorriso generoso. O que importa é como nos levantamos depois. Aquilo a fez pensar. A reação dele era tudo o que ela desejava, apoio em um momento de fraqueza. O que aconteceria se ela fosse como aquela garçonete e se permitisse sentir seus medos, suas inseguranças? Como seria possível ser forte se não aceitasse sua vulnerabilidade? Com esses pensamentos girando em sua mente, Ana decidiu que, se ela quisesse realmente aproveitar a oportunidade que Marcos oferecia, precisava confrontar esses sentimentos. O projeto que ele mencionara iluminava a sala, mas na profundidade de seu coração, existiam sombras que precisavam ser confrontadas. Enquanto os outros voltavam a discutir o projeto, Ana buscou coragem. O que poderia dizer para se afirmar naquele mundo novo? Ela respirou fundo e se virou para Carlos. Eu também quero contribuir. Se Marcos acredita que posso ajudar, então talvez eu deva dar o próximo passo. Carlos sorriu amplamente, mas ao contrário da animação do homem de terno, a expressão de Marcos tornou-se mais séria. Ótimo, Ana. Precisamos de uma apresentação da sua ideia. Podemos marcar para esta semana? O pedido pegou Ana de surpresa. Era um salto imenso e, de repente, a realidade do que estava fazendo se impôs sobre ela. Uma apresentação? Repetiu, a voz falhando. E se eu não souber como fazer isso? Cada palavra parecia um passo para fora de sua zona de conforto, uma viagem ao desconhecido. Marcos percebeu a hesitação. Se você não arriscar, nunca vai saber o quão longe pode chegar. A maioria das ideias mais brilhantes nasce do caos e da vulnerabilidade, ele disse, seu tom equilibrado, como se conduzir uma orquestra. Você tem algo único a oferecer, e nós precisamos de você. Ana olhou para os rostos ao seu redor. Carlos acenava, encorajando. As palavras do milionário estavam começando a penetrar em sua pele, mas quando ela virou a cabeça, viu novamente a mulher do café, que agora a observava com um ar de incredulidade e desprezo. Uma batalha interna renascia. Aquela mulher não estava apenas ali para trabalhar. Ela era um lembrete daquilo que sempre tentou deixar para trás. Os pensamentos conflitantes se entrelaçavam em sua mente. O que aconteceria se ela falhasse? E se sua ideia não fosse tão boa quanto esperavam? A insegurança a apertava como um abraço sufocante. Mas e se ao invés disso, ela pudesse encontrar força em sua verdade? Ana respirou fundo mais uma vez e com os olhos brilhando, disse, eu vou fazer isso. Eu vou apresentar minha ideia. E mal sabia ela, as palavras que acabará de proferir ecoariam não apenas dentro dela, mas em muitas outras vidas. No entanto, ao olhar alheio para Marcos, sentiu uma sensação de que o desafio estava apenas começando. O que mais naquela sala ainda estava escondido? E que impacto isso teria em seu futuro? A verdade estava prestes a ser revelada, e Ana se perguntava se estava realmente pronta para enfrentar tudo o que isso poderia trazer. Quando Ana deixou as palavras escaparem, um silêncio momentâneo se instalou, quase palpável. As trocas de olhares ao seu redor pareciam selar um pacto, um elo invisível que a ligava a cada pessoa naquela sala. O pensamento de se expor a um grupo desconhecido acelerou seu coração, mas havia uma pequena chama de determinação se acendendo dentro dela. Marcos, percebendo a transformação em Ana, fez um gesto sutil, como se dissesse estou aqui. Ele voltou sua atenção para a mesa e com um tom firme começou a falar. Vamos lá, gente, precisamos da ajuda de todos. O que Ana está dizendo é importante. Vamos ouvi-la. Os murmúrios diminuíram, e toda a atenção estava voltada para Ana. Mas à medida que as expectativas aumentavam, seu medo crescia. O que se esperava dela? A voz de Carlos ressoou, quebrando sua insegurança instantânea. Lembre-se, você não precisa ter tudo perfeito. A beleza das ideias está na autenticidade delas. Ana sentiu lentamente o conselho dele ressoando. Com um leve toque de nervosismo, puxou um papel da bolsa, uma folha amarelada onde houvera rabiscado algumas ideias dias atrás. O conteúdo parecia insignificante diante do peso da situação, mas era a sua verdade. Eu estive pensando sobre um aplicativo que ajude as pessoas a se conectarem com pequenas empresas locais, especialmente aquelas que estão passando por dificuldades financeiras, começou ela. Sentindo o peso da respiração de todos à sua volta. Marcos a observava com um sorriso de encorajamento, e suas palavras começaram a fluir. Ana descreveu seu projeto com cada vez mais clareza, pintando um quadro vívido de como a tecnologia poderia ser uma ponte de solidariedade e apoio. O brilho de seus olhos se intensificou quando esboçou como cada transação pudesse significar não apenas compras, mas histórias de vidas reais sendo reais. A sala começou a vibrar com sussurros de aprovação e encorajamentos.
Ana sentiu o fluxo da energia, um turbilhão de apoio que a pulsava e transformava a insegurança em coragem. O que lhe parecia impossível agora parecia, de fato, viável. Mas no canto, a mulher do café ainda estava lá, seu olhar fixo e questionador. Era como se a presença dela sugasse um pouco da luz que Ana estava começando a irradiar. Aquela mulher, cada vez mais um símbolo de suas inseguranças, fez com que um misto de empatia e frustração brotasse no coração de Ana. E se eu falhar? E se ela estiver certa? Uma onda de nervosismo se depositou em seu estômago, e alheia ao que acontecia, Ana hesitou. Marcos, percebendo, interveniu. Ana, não precisa ter medo de errar. É superando desafios que encontramos nossas melhores versões. Seu coração disparou. Aquelas palavras que pareciam feitas sob medida para ela, foram como um sopro de vida. E então, com um suspiro profundo, ela deixou que a energia fluísse por entre seus dedos, e concluiu a apresentação com um apelo sincero. Acredito que todos nós temos uma história a contar e que, se nos unirmos, podemos virar o jogo. Vamos dar apoio uns aos outros. O aplauso firme ecoou pela sala, e Ana sentiu seu coração aquecer. Mas no fundo, a resistência da mulher ficou clara. O respeito que lutava para estabelecer em sua nova jornada ainda precisava enfrentar as sombras do passado. E em um momento de revelação, alguém atrás dela perguntou: quem é você de verdade? O que a faz achar que merece estar aqui? As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Ana se virou lentamente, seu olhar fixo. As dúvidas que surgiam eram uma fraqueza, mas também uma oportunidade de confrontar seus demônios. O que ela realmente iria responder? A explosão de emoções e insegurança se acumulava. Ela sabia que ainda não havia terminado aquele desafio. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente era: estaria disposta a se expor ainda mais, mesmo se isso significasse a possibilidade de nova dor? Ana sentiu um frio na barriga, sua mente girando em busca de uma resposta. As palavras da mulher reverberavam como um eco em sua cabeça. Era como se ela estivesse na ponta de uma montanha, prestes a dar um passo, mas sentindo o vento gelado a soprar, ameaçando a queda. E naquele momento a sala pareceu encurtar-se, uma tela em branco esperando que ela desenhasse sua verdade. Quem sou eu? Ela repetiu em voz baixa, permitindo que a pergunta se misturasse à confusão de sentimentos que a sobrecarregavam. Mas não era só uma questão de identidade. Era sobre a coragem de se expor exatamente como era. Ana respirou fundo, permitindo que seu olhar encontrasse o de Marcos. Ele era um ânimo palpável, um apoio silencioso que instigava força onde antes havia fragilidade. Tornando-se consciente da pressão crescente, Ana começou a articular suas palavras, a vulnerabilidade substituindo finalmente o medo. Eu sou Ana, uma mulher que por muito tempo teve medo de voar. Tive minha cota de falhas e desilusões. Mas aqui estou disputando meu lugar neste mundo. A mulher do café, tocada pela sinceridade na voz de Ana, parecia vacilar. Ana percebeu isso e decidiu aproveitar o momento. Nós todos temos nossas dúvidas, e eu não sou diferente. Mas eu estou aqui porque quero mudar a narrativa. Quero ajudar aqueles que, assim como eu, sentem que não têm chances, que se sentem invisíveis. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. O murmúrio na sala cresceu, e Ana sentiu um calor se espalhar pelo seu corpo, como um abraço reconfortante. A intensidade da presença daquele pequeno grupo a cercava, e aquela sensação de acolhimento começava a destruir as barreiras que ela havia construído ao longo da vida. Um sussurro de decisão cruzou sua mente. Eu mereço estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Ana passou a olhar cada rosto na sala, em busca de entendimento. Quando seus olhos encontraram os da mulher do café pela primeira vez, uma conexão foi formada. Aquela mulher que havia representado suas inseguranças, agora parecia um espelho que refletia sua própria luta. A mulher finalmente se levantou e, com a voz firme, disse: eu sou Mara. E a verdade é que todos nós já estivemos perdidos, mas isso não significa que não possamos nos encontrar. A sala ficou em silêncio, capturando a coragem dela. Um ato de vulnerabilidade despertava outro. O poder da empatia começava a transformar a tensão em esperança. Marcos sorriu. E outros também começaram a se manifestar. Um homem mais velho então declarou: eu sou Fernando, e também lutei para encontrar meu espaço. O que você está fazendo é nobre, Ana. Estamos juntos nessa. Ana sentiu lágrimas de gratidão se acumulando em seus olhos. Seu coração pulsava forte, não mais de medo, mas de alívio e energia. Ela percebeu que não estava sozinha. Aquelas vozes, aquelas histórias desviadas da dor, eram agora um coro vibrante de perseverança. Mas, conforme a vibe da sala começava a se aquecer, alguém começou a rir. Era um risinho abafado, quase desprezando aquele momento de descoberta.
Era o milionário que estava sentado na esquina, com um desdém visível em seu olhar. Ele se levantou e interrompeu com uma risada sarcástica. Isso é lindo, mas a realidade é bem diferente. O que vocês acham que vão mudar com palavras? O ar ficou pesado de tensão. Ana fez uma pausa, sua respiração otimista se transformando em um nó de indignação. A sala estava prestes a explodir, e sua coragem estava em jogo. Ela olhou para o milionário, suas mãos começando a tremer, não de medo, mas de determinação. O que ela faria agora? Estaria disposta a enfrentar esse desprezo a queima-roupa, assim como havia se despido de suas próprias inseguranças. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez, apenas até que uma nova pergunta surgisse nas mentes de todos. Quem realmente tinha o poder de mudar a história? Ana sentiu um calor crescente em seu rosto enquanto a risada do milionário ecoava. Ele estava zombando da fragilidade que aquele momento significava para cada um ali. Com uma força que mal sabia que tinha, ela decidiu se levantar, os pés firmes no chão, quase como se quisesse ancorar todo o peso daquelas vozes unidas. O desafio estava diante dela. Isso é tudo o que você tem a dizer? Ana disparou, sua voz afinando, mas firme. Você pode ter a riqueza e o poder, mas não sabe o que é sentir medo, insegurança, ou o desejo de se encontrar em um mundo tão cruel. O murmúrio entre os demais aumentou, alguns olharam para o milionário, outros para Ana. O homem a encarou, o sorriso se desvanecendo aos poucos. O que era para ser só mais uma piada agora pesava como uma montanha sobre seus ombros. Para ele, as palavras de Ana pareciam pesar ainda mais. E para a sala, o momento de introspecção começou a surgir entre as risadas. Ele que parecia tão forte agora se revelava vulnerável. Eu não sou o vilão da história. Ele protestou, mas a sua defesa soou mais como um lamento. A vida não é tão simples quanto isso. Estou em um lugar onde todos esperam que eu tenha as respostas, mas o que eu faço? As famílias ao seu redor foram se manifestando, levantando questionamentos que estavam trancados em suas mentes. Mas e quanto a nós? Perguntou uma mulher com os olhos brilhando, segredando uma dor antiga. O que fazemos quando o mundo acha que não merecemos estar aqui? Ana sentiu a onda de empatia criar um espaço para a conversa se expandir. Detalhes de vida, sorrisos escondidos atrás de lágrimas e um clamor coletivo começavam a se entrelaçar, criando uma teia de compreensão. As histórias de cada um estavam se entrelaçando como um fio invisível. Então, como que por um impulso, a garçonete que havia servido o café tropeçou. Um copo de vidro quebrou ao chão, e a risada que deveria vir da situação não ecoou. Em vez disso, todos se calaram, solidários com a situação dela. Era mais uma oportunidade de a vida empurrar alguém para o seu lugar, e o silêncio, por um breve momento, se tornou um grito de compaixão. O milionário olhou para a garçonete e, ao contrário do que esperava, não sentiu desprezo. Ele viu uma mulher lutando, trabalhando para garantir seu lugar. O seu olhar mudou ao perceber que o que une as pessoas não são apenas suas vitórias, mas também suas quedas. Eu também já tropecei, ele declarou, sua voz tímida quase quebrando. Mas a sociedade só quer saber de sucesso, de números. E eu estou aqui fazendo questões a mim mesmo sobre o que um ser humano realmente representa em meio a isso tudo. Ana estava perplexa. Os muros que aquele homem erguera ao redor de si pareciam agora fissurados, permitindo que a luz entrasse. Se todos nós temos nossos tropeços, então por que não nos unirmos e nos ajudar a reerguer? Ana falou, sentindo-se inspirada por aquela nova dinâmica. O murmúrio de concordância explodiu pela sala, e mesmo a mulher do café, que agora se tornará um símbolo de força, seguiu o fluxo batendo palmas. Talvez a mudança não esteja em ser mais do que somos, mas em sermos juntos. Enquanto a tensão começava a se dissipar, Ana sentiu uma nova esperança crescendo. Ela percebeu que talvez o milionário não precisasse ser um antagonista, mas um aliado em uma luta comum. E naquele momento uma faísca de transformação lançava-se no ar. As histórias estavam apenas começando a serem escritas, e a sala virou palco para a verdadeira conquista do ser humano. Mas uma nova sombra se aproximava da conversa. Um dos amigos de Ana, que não disfarçara seu desdém ao longo do encontro, levantou a mão, interrompendo-a. Vocês realmente acham que isso pode mudar alguma coisa? As palavras dele pairaram pesadas, trazendo de volta a pergunta inicial. Quem realmente tinha o poder de mudar a história? A sala estava em um misto de tensão e expectativa. Ana sentia o peso das palavras do amigo ecoando em sua mente. Ele parecia ser a voz do ceticismo, mas, em vez de se deixar abater, ela respirou fundo e decidiu que era a hora de enfrentar de vez seus próprios desafios e o que significava lutar por um espaço ao sol. Sim, acredito que podemos mudar, e mudando, mudar o mundo ao nosso redor.
disse Ana, sua voz agora forte e clara, ecoando pela sala. Ela se lembrou das histórias que ouviu ao longo da vida, das dificuldades enfrentadas na infância, e do amor inabalável de sua mãe. O poder da coletividade tão mencionado por sua mãe agora pulsava dentro dela. A sala estava atenta. Não são apenas palavras, Ana continuou, olhando de cada vez para os rostos que a cercavam, incluindo o milionário, que agora parecia mais receoso e vulnerável. O que estamos fazendo aqui é reconhecer nossa humanidade. Todos nós temos problemas, todos nós temos dúvidas, mas juntos, podemos criar algo que seja maior que nós mesmos. Podemos ser a mudança. Mesmo que sejamos apenas pessoas comuns? O amigo de Ana insistiu, sua voz um pouco mais suave, revelando alguma insegurança. O que podemos fazer diante de quem realmente manda? Ana sentiu a inquietação dele, mas também a determinação de que precisava mostrar que a força da coletividade era mais poderosa do que qualquer adversidade. Olha, não precisamos ser milionários para fazer a diferença. Cada um de nós tem uma história, um desejo, uma luta. Quando nos unimos, essas histórias se entrelaçam e criam algo novo, algo grandioso. Podemos apoiar pequenos negócios, dar visibilidade a quem não a tem, e não precisamos de poder ou dinheiro para isso. Os olhares na sala começaram a mudar. Alguns sorrisos surgiram, como pequenas faíscas de esperança. Até mesmo a mulher que sempre a havia desencorajado, Mara, começou a sentir. Ana se lembrou do quanto a luta de todos os presentes estava interligada. E agora a sala começava a vibrar com um novo espírito. Mas e se for apenas outra ideia que não dá certo? O que fazemos quando nossas esperanças são destruídas? Perguntou Mara de modo genuíno, ainda cheia de dúvidas. Ana entendeu perfeitamente, pois havia sentido isso tantas vezes. E se der certo? Ana respondeu, sua voz agora carregada de esperança. E se encontramos um novo caminho juntos? E se a nossa história se transformar em algo que inspire e ajude outras pessoas? Pois eu sei que a vida pode ser dura, mas ela também pode ser incrível. E só precisamos ter coragem para seguir em frente. O murmúrio da sala tornou-se uma nova onda de consenso. O que antes era apenas uma ideia estava se transformando em uma proposta real, um desejo palpável de mudança. Carlos, que estava ali observando, se levantou e com um sorriso de aprovação disse, vocês todos têm razão. E todos aqui têm algo único a oferecer. Que tal fazermos uma reunião semanal, onde podemos compartilhar ideias, apoiarmos-nos mutuamente e até planejarmos ações concretas? O entusiasmo tomou conta da sala. O convite de Carlos, aliás, parecia ser um novo começo. Era o fortalecimento da coletividade se concretizando ali, no coração daquela conversa. As histórias de cada um começaram a se entrelaçar, uma luz de coragem e inspiração iluminando cada cunho da sala e aquecendo corações. Neste clima repleto de esperança, Ana olhou ao redor e viu que, naquele momento, a vulnerabilidade de compartilhar suas fraquezas se transformará em força. As sombras de dúvidas ainda poderiam existir, mas elas não dominariam mais sua vida. Ao contrário, agora era um espaço para crescimento e aprendizado. O milionário que antes se mantinha distante agora olhava para Ana com uma expressão diferenciada. Ana, isso que você fez hoje foi coragem pura. O que acha de trabalhar junto conosco nesse projeto? Acredito que sua visão traria uma grande contribuição. A oferta brotou como uma semente a ser plantada em solo fértil. Ana sorriu, seu coração batia forte. Imagine, era uma oportunidade de unir forças e construir algo que realmente importava. O ciclo de ajuda, solidariedade e empatia começava ali mesmo. Ela percebeu que o que havia conquistado não era apenas uma chance profissional, mas uma nova comunidade, um novo lar. A sala agora estava repleta de novas esperanças. Pessoas começaram a se levantar uma após a outra, compartilhando suas próprias histórias, suas lutas, suas vitórias. A energia transformativa era palpável, e aos poucos, cada um encontrou seu lugar. Ana percebeu que aquelas palavras e histórias não eram só delas. Cada narrador emocionado ali criava uma tapeçaria vibrante que traria mudanças. E, enquanto o encontro progredia, ela sorriu para todos, sabendo que a luta dela se entrelaçava com a luta de cada um dos presentes. Eles eram parte de algo maior. E assim, a história de Ana, que começou com tropeços e incertezas, agora estava se transformando em um legado de coragem, união e esperança. Um relato comum que se tornava extraordinário, impulsionando cada um a voar, ao mesmo tempo. O futuro estava ali, logo à frente. Portanto, você que acompanhou essa jornada, só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar histórias que promovem mudança. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esta transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. E por favor, comente suas reações e sentimentos sobre o final. Isso tudo é fundamental. Vamos juntos expandir essa rede de inspiradores, porque mudar juntos é a chave.